Aleluia. Oi, gente, vai ter sim. Começou. Vocês estão bem? A paz do Senhor. Hoje eu quero ensinar vocês a reconhecer um falso mestre. Mas eu vou começar, antes de começar a pregação, eu quero falar um negócio pra vocês. Presta atenção. Eu não tô aqui incentivando ninguém a sair da igreja, porque eu não concordo com essa história de eu e Jesus em casa. Eu acho isso uma covardia. Eu acho que Deus nos chamou pra viver em grupo. O que o diabo mais quer é separar você do grupo. É gostoso pro diabo te ver sozinho em casa, e não é essa a intenção. A minha intenção não é que você saia da igreja, a minha intenção é que você saia dessa igreja, que não é igreja porcaria nenhuma, onde você tá, porque quem tá no púlpito não é um homem de Deus, é um lobo. E eu quero agora que você reconheça quem é lobo. Deixa eu te falar agora, presta atenção. Saia do lugar que limita a tua visão. Não é pecado mudar de igreja. Se a tua igreja, e eu não tô falando se ela estiver falando coisa bíblica e tá te incomodando, quem tá precisando mudar é você. Agora, se ela estiver falando heresia, foge, escapa-te por tua vida. E eu quero te ensinar a reconhecer quando que a pregação é falsa. Abre comigo, quem tiver com a Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 5, que eu vou mostrar aqui pra você. 1 Pedro, capítulo 5, fala assim: aos pregadores, Pedro falando para os pregadores, aos pregadores que estão entre vós, os pastores, os apóstolos, o pessoal que cuida de igreja, admoesto eu, admoesto é puxa a orelha, eu, Pedro, que também sou pastor com vocês. Só que além de ser pastor, eu sou testemunha das aflições de Cristo e eu sou participante da glória que há de ser revelada. Então Pedro está falando assim: olha, eu tenho autoridade para falar o que eu vou falar para vocês. Primeiro, que o Espírito Santo me enche, e segundo, porque eu andei com Jesus de um jeito que nenhum de vocês andou. E ele fala assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Gente, apacentar é trazer paz para eles, é colocar eles em paz. Primeira função de um pastor verdadeiro é trazer paz para as ovelhas dele. Se o seu pastor não traz paz para você, ele já não está cumprindo a primeira ordem. Lembrando que trazer paz não significa falar o que a ovelha quer, mas trazer paz significa encher a pessoa de Espírito Santo, porque Jesus diz que a paz, ele fala isso lá em João 14: eu vos deixo a paz, a minha paz eu te dou, não a dou como o mundo a dá. Se um pastor quiser dar paz para as ovelhas, não é falando o que elas querem ouvir, é falando de Jesus, porque aí Jesus dá paz para as ovelhas. Então ele já começa falando: primeira coisa de tudo, você tem que estar numa igreja onde o pastor te ensine a palavra de Deus. Gente, culto onde não cita pelo menos uns 10 versículos, pra mim tá uma coisa errada, tem alguma coisa errada. O cara, culto onde o pastor fica meia hora só falando de dinheiro, é meia hora só falando de ofertas e vitórias e campanhas vitoriosas, e depois de 10 minutinhos ele fala da Bíblia. Gente, o culto é 100% bíblico. O culto tem que ter 100% de Jesus, o culto tem que ter 100% de Espírito Santo, e o culto tem que ter 100% de Bíblia. Nada de achismo. Se o seu pastor só prega achismos, eu acho, ele que vai achar lá na esquina. Tem que ter a palavra de Deus. Não tem essa de... Não vou continuar, senão eu fico com raiva. Gente, eu fico com raiva. O Dani com a camiseta da Universal, claro que não, velho. É Holy Spirit. E não é hora de prestar atenção na camiseta. Presta atenção na palavra. Não perturba de roupa. Não é hora de falar de roupa. Você é consultor de moda? Então não me perturba. 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Gente, pastor não é dono, tá? Pastor não é o ditador da igreja. Ele não é o ungido de Deus que ninguém toca. O ungido de Deus é Cristo. Jesus é o ungido de Deus. O pastor não é o inacessível. O pastor não é o ditador Che Guevara, Fidel Castro das igrejas. Não é assim que funciona. Se ele fala uma besteira, você tem que ir lá e falar: pastor, não é isso que a Bíblia fala. Se ele cuida das ovelhas, aqui tá falando assim, não por força. Se ele ganha das ovelhas por força, no medo, tá errado. Ó, se você tá numa igreja onde você faz as coisas por medo, onde você faz as coisas por culpa, onde você faz as coisas por interesse, ou quando você faz as coisas para ser aceito socialmente, você está numa igreja errada. Você tem que fazer as coisas por amor a Deus. Você tem que estar lá por amor a Deus.
Você não tem que estar lá por medo de pastor. Você não tem que fazer as coisas por medo de pastor. Você não tem que fazer as coisas para agradar pastor. Você não tem que fazer as coisas porque você está culpado com o pastor. Você não tem que fazer a coisa porque você quer ganhar alguma coisa de Deus. Gente, você precisa estar num lugar onde você seja amado. Igreja é família. Igreja tem que ser lugar de gente que ama. Por isso que eu acho um horror quando a igreja é muito grande. Não estou falando que é ruim igreja grande, presta atenção. Estou falando quando as igrejas são muito grandes, a pessoa entra, aí ninguém fala com ela, ela vai embora e ela é uma desconhecida. Não pode ser assim. A igreja tem que ser um lugar onde a pessoa chega e ela é amada, e não por força. Eu tenho uma raiva de igreja onde o pastor ele vira e fala assim que eu aqui que mando. A revelação vem através de mim e eu falo e ninguém pode falar nada contra porque eu sou ungido de Deus. Querido, isso é querer dominar a ovelha por força. Isso já está indo contra. Então a primeira regra aqui para uma igreja ser boa, ele tem que apacentar o rebanho, é apacentar e ensinar a palavra de Deus. Segunda coisa, ele tem que ter cuidado não por força. Não por força. Nenhum pastor pode por medo mas as ovelhas têm medo de perder cargo. Que medo de perder cargo, gente, pelo amor de Deus. E terceiro, ele fala assim: não por torpe ganância, mas de boa vontade. Você sabe o que é torpe ganância? São pessoas que elas estão lá com interesse financeiro. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Nenhuma oferta que você fizer para Deus, para comprar Deus, vai funcionar. Não vai. Se o seu pastor falar para você que você tem que levar dinheiro para a igreja para receber a tua vitória, que você tem que comprar para não ser amaldiçoado, que você tem que dar dinheiro para que repreenda o devorador, se você fizer isso com essas intenções, você está dando dinheiro para um lobo e você está sendo enganado. A oferta para Deus tem que ser voluntária, por amor. Pronto. Pessoa chega pra você e fala assim: se você não depositar, eu não vou orar, e cadê o dízimo? E pastor que liga. O pastor, a pessoa sai da igreja, ele nem vai atrás pra saber por quê. A pessoa tá com problema, ela saiu da igreja, aconteceu alguma coisa, faz uns 3 domingos que ela não vai, o pastor liga. E aí, a pessoa achando que ele ligou pra perguntar como é que ela tá. Só que na verdade ele não ligou pra perguntar como ela tá, ele ligou pra cobrar o dízimo. Vai se lascar. Primeiro de tudo, cuide da ovelha. Cuida da ovelha. Eu vou falar de novo, cuida da ovelha. Deus colocou debaixo da sua mão para você cuidar. Não é para você comer da lã e da carne dela, seu safado, seu sem vergonha, seu pilantra. Que raiva de gente que olha para a igreja como fonte de renda. Gente, o lugar do inferno você está garantido. Que em nome de Jesus se convertam. E aí ele fala assim: não por torpe ganância, mas de boa vontade, com alegria. Meu Deus do céu. Não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Gente, o pastor não é o seu dono. Pastor, você não é dono das ovelhas. Se você acha que as ovelhas são suas, você está muito enganado. Você precisa conhecer a palavra de Deus urgente. Você precisa conhecer Jesus, cara. Pastor que fica bravo quando o membro vai para outra igreja é porque o pastor não entende que tudo é um corpo só. Você não conseguiu entender ainda que o corpo de Deus é um e tem vários membros. Se o cara sai da Batista e vai para Metodista, se o cara sai da Metodista e vai para Presbiteriana, se está da Presbiteriana vai para Assembleia, pouco importa, desde que ele vá para um lugar onde o pastor ensine a Bíblia, onde a pessoa seja amada e onde não tenha nenhum interesse financeiro em cima dela. Meu, é tão simples, mas eu vejo, por exemplo, eu não vou falar nome que é um absurdo, mas igreja que vende vassoura ungida R$1.000, onde você coloca o dinheiro embaixo do pé da pastora para abençoar a sua vida, onde você compra um carro e você compra uma chave da vitória, onde você compra uma pedra que vai trazer bênção, onde você compra um copo d'água, vinho ungido, azeite de Israel e pó mágico de perlim-pim-pim. Vocês todos são tontos que precisam conhecer Jesus urgente. Se você faz isso por ignorância, você está sendo avisado. Eu tô avisando você, isso não adianta nada. E eles estão te enganando, eles estão comendo o seu dinheiro. Enquanto você vai lá suadinho dar o seu dízimo, eles estão viajando de jatinho, comendo em lugares chiquérrimos e estão esnobando, esbanjando em cima do seu suor. E são falsos pastores e você está alimentando falsos pastores. Eu já tô te avisando. Agora, se você já sabe disso e você quer continuar fazendo, é porque você é tonto. Você foi avisado e você continua fazendo besteira. Ah, não, Dani, mas o meu pastor é o homem ungido de Deus. Porque enquanto ele está
está pregando, ele está falando porque Deus te ama, e aí ele fala em línguas, não quer dizer nada, não quer dizer nada. Se o cara não ensina a palavra de Deus, se o cara não ama a ovelha, se o cara não tem interesse em dar exemplo para ela, se o cara não tem interesse em encher ela de Espírito Santo, e se o cara tem interesse nela financeira, é um lobo maldito, é um cara que vai sentar no colo do diabo. E o pior, a ovelha que segue esse cara vai junto. Oséias capítulo 4 verso 6, ele fala assim que as ovelhas, o povo de Deus morre porque falta conhecimento. Você vai lá e ao invés de você ler sua Bíblia, o pastor fica falando um monte de asneira e você fica lá, que amém, homem de Deus, é verdade, vou dar todo o meu dinheiro para fazer uma campanha para Deus. Vontade de falar nomes, que vontade de falar nomes, meu Deus do céu. O cara chegou na igreja, recente isso, faz uma semana, foi na igreja, eu não vou falar nome, mas uma igreja grande, conhecida, que tem até canal na televisão, mas eu não vou falar nome. Ele chegou lá, o pastor estava pregando e ele falou assim: vocês têm alguém na família que está passando por alguma dificuldade? Todo mundo tem. Você fala, amém, sim pastor, todo mundo tem. Aí ele vira e fala assim, referência a 1 Pedro 5. Aí ele fala assim: você tem algum irmão que está passando por necessidade? Aí todo mundo, sim pastor, eu tenho. Oh Deus, meu Deus. Você quer que ele seja liberto? Todo mundo, aleluia. Você crê em nome de Jesus que ele vai ser liberto? Todo mundo, oh glória a Deus. Ele fala, então você, quantos anos tem essa pessoa? Aí ele começou a perguntar de um por um. Aí eu falou, ele tem 16, eu tenho uns 30, por volta de uns 50, pastor. Aí o pastor falou assim, então vamos fazer um desafio? Eu tenho um desafio aqui. Se você ofertar a idade da pessoa, Deus vai libertar ela. Vai pro quinto dos infernos, cara. Quem disse uma idiotice dessa? Aí vem aquelas desculpas. Não, mas foi uma visão espiritual que Deus deu pro pastor. Gente, visão espiritual na cadeia. Se não tem base na palavra de Deus, como é que fala? É tramóia pra pegar o seu dinheiro. Heresia de menos, é pior que heresia, tramóia, idiotice. Outra igreja que eu vi, gente, foge dessas igrejas, vamos falir essas igrejas, sai dessa igreja, sai, você tá aí. Eu quero gritar, eu não posso gritar porque eu tô no apartamento. O cara chegou na igreja, aí o pastor virou e falou assim: irmãos, presta atenção como Deus fala através da oferta. Olha o papo de um desgraçado desse. Gente, presta atenção como na oferta Deus fala. Pegue uma nota de dinheiro. Aí cada um pegou uma nota de dinheiro. Eu tô falando sério. Olha a estupidez. Se você der uma oferta de R$2, a sua vida vai ser como uma tartaruga. Lenta. Tartaruga marinha. Vai ser lenta, como uma tartaruga. Se você der uma oferta de R$5, você vai ser igual a garça. Você vai viver na lama, você vai viver no pântano. Se você der uma oferta de R$10, a sua vida vai ser igual uma arara. A arara não voa voos altos, ela só voa baixo. Se você der uma oferta de R$20, vai ser um mico. A sua vida vai ser um mico. Se você der uma oferta de R$5, você vai ser uma onça. A onça só se alimenta de carne. Você não vai se alimentar de 50. Você vai ser uma onça que você vai se alimentar só de carne. Você não vai se alimentar de espírito. Mas se você der R$100, você vai ser como a garoupa, o peixe que Jesus multiplicou. O que a turma fez? Começou a dar R$100, porque todo mundo queria ter o peixe que multiplica. E um monte de otário dando R$100. Deus vai me abençoar porque eu dei R$100. É isso que você quer pra sua vida? É isso que é um pastor? Por que você tá nessa igreja? Você já percebeu que você entrou nessa igreja? Você entrou nessa igreja e você tá do mesmo jeito até hoje? Você continua com seus vícios, você continua com suas tristezas, você continua sem conhecer quem Jesus é. Você é craque em ofertas e você é craque na vitória, mas você não conhece Jesus de verdade. Eu tô te falando porque eu vou falar de novo. 1 Pedro 5, características de um pastor de Deus. Primeira, ele apacenta o rebanho de Deus, ele traz paz para a ovelha, ele cuida. Você tem, pastor, você tem que saber quem é a sua ovelha. Ovelha, você tem que ter contato com o seu pastor, você tem que poder chegar nele, ele tem que ter tempo para orar com você, ele tem que ter tempo para conversar com você, ele tem que ter tempo para ser instruído por você. Pastor não é para ter ovelha só por causa de dízimo. Gente que quer igreja grande corre muito risco. Eu conheço igrejas grandes, bênção, lógico, mas a maioria de igrejas muito grandes, você nem sabe quem é o pastor. Quando foi a última vez que você falou com ele? Você teve acesso a ele já? Você conseguiu dar um abraço nele? Não conseguiu, né, filho? Então, o que eu posso fazer? Mas oferta você dá todo mês e dá um nomezinho lá, né? Dá um nomezinho no papel, porque você quer pôr. Quando você dá uma oferta grande, você põe o seu nome bem grande, porque você quer parabéns, né? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós.
tendo cuidado. Ele tem que cuidar de você. Você tem que ser cuidado, você tem que ser acompanhado. Você não pode entrar na igreja e sair e ninguém saber quem é você. Não por força. Pastor que dá indireta no púlpito para as ovelhas, você é um covarde, cara. Você é um covarde. Você usa do microfone para bater em ovelha, você é um covarde. Sua sorte é que eu não tô na tua igreja, porque se eu estivesse na sua igreja, eu ia te desmascarar, seu safado. Eu ia levantar e falar assim, ó, falso profeta. E eu queria ver você arrancar eu lá. Eu sou de Jesus, mas eu sou briguento também. E ele fala assim, voluntariamente, não por torpe ganância. Dani, você concorda que todas as igrejas deveriam mostrar suas despesas e dízimos e ofertas que entram? Lógico que sim. É família, é lógico que sim. Tem que ter lá quanto que entrou, para que gente, eu não posso achar errado viver da obra. Eu acho o máximo, porque eu vivo da obra. Eu não poderia falar, se eu achasse errado, eu não estaria fazendo isso. Eu tenho certeza que isso é de Deus. Só que uma coisa é viver da obra, outra coisa é usurpar a obra. Uma coisa é viver de oferta, outra coisa é extorquir os irmãos. Mas é isso, gente, pelo amor de Deus. Se você está numa igreja que não ensina a palavra, uma igreja que só fala de dinheiro, uma igreja onde não te amam, uma igreja onde o pastor só defende a família dele, onde o pastor só quer saber dos protegidos dele, onde ele usa do púlpito para bater nas pessoas, onde você percebe que ele não é exemplo para o rebanho. A palavra-chave aqui para mim, do texto, tá no verso 3. Não dominando os que lhe foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo. Se o seu pastor não é um exemplo, se o seu pastor ele é um cara que não faz o que ele fala, ele é um homem, ele é um lobo. Foge dessa igreja, sai, vai para outra. Não é pecado sair da igreja, só não deixa de ir. Acha uma outra que te ama. Gente, é tanto caso que eu fico sabendo de pastor que prega e traz esposa, que casa de novo, casa 2, 3 vezes, separa, e aí vai lá pregar. Que moral que esse cara tem para ensinar sobre casamento santo se ele mesmo não tem? Como é que um cara, ele chega, eu era assim, gente, eu era um diabo, velho, eu ia lá e pregava, e depois eu saía e ia pra balada, velho, eu ia lá agarrar a mulherada. Que moral que eu tenho pra falar que eu sou homem de Deus? Não era porcaria nenhuma, era um desgraçado, filho do inferno. E como é que um cara desse acha que é pastor, gente? Pastor não é um título. Você não tem o título de o pastor, é uma função que você desempenha para Deus. Se a pessoa que está lá é um falso profeta, vai embora e deixa que Deus vai tratar com ela. Vai para uma igreja onde você é amado. Não dê dinheiro para a igreja desse jeito. Não dê. Eu vou contar um caso para vocês. Uma igreja grande aqui, meu Deus, aqui de Taubaté. Mas eu não vou contar o nome também, porque senão eu sou processado. Os caras foram lá e fizeram uma reforma na igreja, grandona. A igreja ficou linda. E aí eles fizeram um empréstimo. Eles fizeram empréstimo não. Eles foram lá e pagaram. Não, fizeram empréstimo sim. Fizeram empréstimo e pagaram a reforma da igreja. Aí eles começaram a clamar para os irmãos oferta para pagar o empréstimo, porque afinal de contas é justo, né? Reformar a igreja tem que pagar. Concordo perfeitamente. O templo onde eu vou, eu tenho que sustentar o lugar. Eu tenho que pagar luz, os bancos que eu estou sentando, papel higiênico que eu limpo a bunda. Eu tenho que ajudar com o dinheiro. Na primeira campanha, juntou o dinheiro. E no banco, quem contou isso pra mim foi um cara do banco. E aí no banco o dinheiro, o pastor foi lá e depositou a quantia do empréstimo. E aí o homem do banco virou e falou assim pra ele: olha pastor, agora dá pra você pagar o empréstimo. Ele falou: não, irmão, não vou pagar ainda não, porque senão eu não tenho motivo pra pedir oferta no domingo que vem. Você consegue acreditar numa idiotice dessa? Você consegue acreditar num filho do inferno desse? Se Deus deu a provisão para cumprir com as minhas obrigações, a ninguém devais nada a não ser o amor. A igreja Deus deu através dos irmãos a condição de pagar o empréstimo. Ele não pagou para poder ter motivo de na outra semana clamar falando que precisava pagar. Gente, eu tenho vontade de chorar. Não é pela existência dos falsos pastores, porque sempre vai ter filho do inferno, sempre vai ter gente disfarçada, sempre. Jesus fala da quantidade de falsos mestres. Eu choro pelas falsas ovelhas, porque esse circo só funciona porque tem palhaço, esses palhaços só funcionam porque tem plateia. Só tem circo porque tem uma plateia que mantém esses loucos no poder, louco aí cuidando de igreja. E eu tô falando isso sem medo de errar, porque eu conheço aqui, ó. Isso aqui é minha vida, ó. A palavra de Deus é minha vida. E eu tô falando de acordo com ela.
Se a sua igreja, eu vou voltar e falar pela 10ª vez, se a sua igreja não prega a Bíblia, não ensina a palavra de Deus, se a sua igreja não te ama, se a tua igreja não cuida de você, se o pastor não é um homem exemplo, ele tem que ser um homem exemplo. Se ele é um homem que usa de poder, se ele é um homem que usa de preferência, ele tem acepção de pessoas. Eu prefiro o fulano ou a fulano porque eles são mais interessantes para mim. Não mexa com aquela família porque aquela família é uma dizimista boa. Vão pro inferno, ou se convertam ou vocês vão pro inferno. Enganadores, safados. Sai desse lugar, saia do lugar que limita a tua visão. Você é um peixe grande para um aquário que está te limitando o crescimento. Vai para o mar maior, vai para outra igreja onde você vai crescer, vai onde você é amado e ame também. Aí você reconhece um falso pastor.